Olá, tudo bem com você? Estamos já no nosso quarto vídeo da série A Profecia, o que está acontecendo com o nosso mundo. E no vídeo anterior nós tratamos um pouquinho da primeira profecia bíblica, aquela que apresenta Jesus como o Messias esperado, aquela que apresenta Jesus como a solução para este mundo de pecado, este mundo complicado em que vivemos. Nós vimos ali em Gênesis capítulo 3, verso 15, que Jesus foi prometido, Deus nessa profecia, nessa primeira profecia bíblica, prometeu Jesus, o descendente da mulher. Nós veremos mais adiante quando estudarmos o Apocalipse, aguarde esses temas, serão muito interessantes. Nós veremos então que mulher na simbologia bíblica frequentemente representa a igreja. Portanto, é prometido que Jesus viria da igreja, do povo de Deus, e seria aquele que iria desferir um golpe mortal nas pretensões do inimigo de Satanás. Essa profecia é apresentada ali em Gênesis capítulo 3, verso 15, logo depois da queda dos primeiros pais, Adão e Eva, na desobediência, na rebelião, no pecado. Então a primeira profecia fala de esperança, e na verdade esse é o fio condutor que atravessa toda a Bíblia. Todas as profecias você vai perceber ao longo dessa série, espero que você esteja gostando desses temas. Ao longo dessa série você perceberá que todas as profecias falam de esperança. Todas as profecias têm Jesus como centro delas e apresenta Jesus como sendo aquele que vai vencer o mal, vai resolver esse problema chamado pecado e vai restaurar o mundo à sua ordem original. Não perca as demais profecias, vamos estudar aqui ainda profecias interessantes no livro de Daniel e também no livro de Apocalipse. Será muito interessante nós analisarmos essas profecias bíblicas da forma correta, como a Bíblia realmente as apresenta, tá bem? Eu li um tempo atrás esse livro aqui, Sócrates e Jesus, escrito por um teólogo chamado Peter Kraft, e nesse livro o autor apresenta uma ficção. Ele imagina Sócrates tendo de alguma forma aparecido no século XX e se matriculado numa escola de teologia, que ele chama aqui no livro de Harvard, uma paródia aí à Universidade de Harvard. O interessante é que ele tenta imaginar Sócrates, um filósofo grego que viveu antes do período cristão, naturalmente, e tendo contato pela primeira vez com essa mentalidade, essa cosmovisão judaico-cristã. Na sala de aula, no curso de teologia, Sócrates ouve falar muito da Bíblia, o professor cita a Bíblia muitas vezes, ele fica curioso, e como era um homem que buscava conhecimento, ele então pega emprestada a Bíblia na biblioteca da universidade, leva para casa e passa ali um bom tempo estudando a Bíblia, lendo a Bíblia. Ele fica intrigado com coisas que leu, especialmente com respeito a Jesus. Quando ele vai à sala de aula, ele pergunta aos colegas: pessoal, vocês já leram o Novo Testamento? Os colegas, que eram cristãos nominais, de uma cultura dita cristã, como a nossa, acham até estranha aquela pergunta e respondem que sim, nós conhecemos a Bíblia, conhecemos o Natal, a Páscoa, essas festas cristãs. Sócrates torna a perguntar: mas e quanto a Jesus? Quem é ele para vocês? Os colegas pensam um pouco e dizem: olha, amigo, Jesus foi um grande profeta, foi um sábio, um dos grandes filósofos da humanidade. Sócrates não aceita essa explicação e diz: vocês não leram direito a Bíblia, porque em vários momentos Jesus afirma que ele é Deus. Jesus diz, por exemplo, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu quero ler para você esse texto agora, em João 8,58, nós lemos o seguinte, antes que Abraão existisse, eu sou. Quando Jesus disse essas palavras aqui, os judeus, os líderes judaicos, pegaram em pedras para apedrejá-lo, porque, na verdade, ele estava se fazendo igual a Deus. Ele proferiu uma blasfêmia aqui, caso não fosse Deus. Porque lá em Êxodo, capítulo 3, verso 14, está escrito que o Deus que chamou Moisés para libertar o povo hebreu lá do Egito é o Deus Eu Sou. Jesus usa exatamente a mesma expressão usada em Êxodo 3,14, para se referir ao Deus Criador, ao Todo-Poderoso. Ele aplica a si mesmo, antes que Abraão existisse, eu sou. Por isso ele foi ali tido como um blasfemador. Na verdade, ele seria mesmo, caso fosse apenas um ser humano. Então Sócrates, ele menciona esse texto, ele também faz os colegas lembrarem que numa oração proferida em João 17, Jesus disse assim: Pai, glorifica-me contigo com aquela glória que eu tive contigo antes de haver mundo. Como assim? Jesus existe antes de ter nascido aqui na Terra? Jesus existe antes de haver mundo? Antes da criação do mundo? É uma oração bastante estranha para um ser humano apenas, ter proferido. Então Sócrates, na história imaginária, diz assim para os colegas: olha, não existe meio termo, ou Jesus é o que ele diz ser,
Deus, o Criador, ou então nós temos que descartá-lo como um impostor, como um lunático, como um louco, porque nunca vi qualquer profeta, e Sócrates tinha passado bom tempo lendo a Bíblia, nunca vi qualquer profeta bíblico dizer coisas como eu sou, ou então eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou então sigam-me porque eu sou a porta para Deus, para o céu, não é? Ou então, Pai, glorifica-me contigo com aquela glória que eu tive contigo antes de haver mundo. Nunca vi um profeta dizer isso, jamais. E, no entanto, Jesus disse tais coisas. Então, ou ele era louco, ou era Deus. Não há meio termo. Infelizmente, muitas pessoas, muitos autores, muitos pensadores tentaram, como eu já disse no vídeo anterior, domesticar Jesus. Tentaram acomodar Jesus a uma visão humanista, talvez, e tentaram fazer com que ele fosse tido apenas como um revolucionário, como um profeta, um sábio, um líder religioso apenas. Bem, biblicamente falando, não podemos fazer isso. Ou nós o aceitamos, ou nós o rejeitamos. Ou nós aceitamos aquilo que ele diz de si mesmo, ou nós o rejeitamos. Mais ou menos como fazemos com a Bíblia. Ou nós aceitamos a Bíblia como sendo a palavra de Deus, porque os autores afirmam que ela é, ou nós a rejeitamos como uma literatura meramente humana, para tê-la como apenas um livro de sabedoria, de inspiração, de autoajuda, não é possível, porque ela afirma muito mais, afirma ser muito mais do que isso. Outros textos interessantes a respeito de Jesus, por exemplo, Eclesiastes capítulo 12, verso 7, ali você pode pensar, mas o que isso tem a ver com Jesus? Já vou explicar. Ali é dito que o pó volta à terra e o fôlego ou espírito volte a Deus que o deu. Espírito é tido como sendo na Bíblia o fôlego de vida, ruach no hebraico e pneuma no Novo Testamento em grego, fôlego, o sopro de vida. Portanto, biblicamente falando, quando a pessoa morre, aquilo que a compõe biologicamente falando, fisiologicamente falando, quimicamente falando, carbono, hidrogênio, enxofre, oxigênio, volta para a terra. Então a Bíblia diz, o pó volte ao pó. E o fôlego de vida, ele volta para Deus. A pessoa deixa de existir. Se você tem alguma dúvida com respeito ao estado do ser humano na morte, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para que você possa estudar mais detalhadamente esse assunto, que na Bíblia é muito claro. Pois bem, o fôlego, como diz Eclesiastes, volta para Deus. No entanto, quando lemos Atos capítulo 7, verso 59, ali está o relato do apedrejamento, da morte, do assassinato de Estevão. Ele diz assim na sua oração final antes de morrer: Senhor Jesus, recebe o meu espírito, ou recebe o meu fôlego de vida. Ora, em Eclesiastes é dito que esse fôlego volta para Deus, mas Estevão ora pedindo que Jesus receba seu fôlego. Como pode isso? Uma contradição? Não, não é contradição se entendemos que, como diz a Bíblia, Jesus é parte da divindade triuna. Jesus é Deus. E eu quero ler mais um texto aqui com você, também do Evangelho de João, um texto muito interessante, em que ele diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João começa seu evangelho, lembrando que João foi aquele discípulo mais íntimo de Jesus, portanto o conhecia muito bem. João começa seu evangelho afirmando que Jesus, o Verbo eterno, aquele que comunica, Jesus no princípio estava com Deus e era Deus. E João diz mais: todas as coisas foram feitas por Jesus, por intermédio dele. Se todas as coisas foram feitas por Jesus, ele mesmo não pode ser criado, obviamente. Então, biblicamente falando, Jesus é apresentado como um ser divino, o Criador do universo. Bem, nesse momento eu quero chamar mais uma vez aqui o meu amigo Dr. Rodrigo Silva, ele que é doutor em teologia, doutor em arqueologia clássica pela USP. Ele vai falar um pouquinho sobre algo bem interessante, que é a espera do Messias. Dr. Rodrigo, muito obrigado mais uma vez. A palavra agora é com você. Quando nós estudamos à luz da arqueologia bíblica as chamadas profecias messiânicas, nós descobrimos coisas muito interessantes. A primeira coisa que me surpreendeu ao analisar o contexto em que Jesus nasceu, o contexto do Império Romano, é que não eram apenas os judeus que estavam à espera de um Messias. Mesmo no mundo do Mediterrâneo, no mundo fora de Israel, havia outras pessoas que também estavam aguardando um Messias, uma criança de ouro. Isso é muito interessante de se analisar. Por exemplo, os romanos, nós temos isso em historiadores da época, como Tácito, Suetônio, estavam aguardando o cumprimento de uma
profecia que estava escrita no livro do destino da humanidade. Ninguém sabe que livro é esse, ele se perdeu, ele é apenas mencionado por esses autores antigos, que do Oriente partiria o poder e que uma criança de ouro estaria nascendo. E muitos pensavam que essa criança poderia ser até o imperador romano, o primeiro imperador, Augusto César. Não é por menos que as moedas de Augusto César trazem geralmente uma inscrição que diz o Filho de Deus e um símbolo de uma estrela que marcaria o seu nascimento. Porque quando o seu pai adotivo, Júlio César, morreu, um cometa passou no céu e muitos interpretaram que aquele cometa seria o símbolo da criança que estava surgindo. Curiosamente, quando Jesus nasce, uma estrela também conduz os magos ao Oriente. O que eu aprendo disso? Que Jesus era o Messias prometido, mas Deus deixou eco dessa promessa em vários povos. Agora, curioso que, com pouco tempo, os romanos se sentiram desapontados com a esperança messiânica na figura do imperador. Viram que Augusto César, com a sua paz augusta, não estava trazendo a verdadeira paz ao mundo. É por isso que Paulo chega com força e quer pregar para os gentios, ou os não-judeus, acerca da vinda do verdadeiro Messias. O seu nome, Jesus de Nazaré, aquele que nos salva e pode dar o real sentido à nossa vida. Muito obrigado, Dr. Rodrigo, mais uma vez por sua participação aqui nessa série A Profecia. Você percebe então que as profecias messiânicas realmente são muito interessantes. Por exemplo, aqui no Salmo 22, verso 16, está antevista, está predita a forma como Jesus seria crucificado cerca de 1000 anos antes. Ele teria as mãos transpassadas, ele seria então levado à morte com um instrumento de tortura chamado crucificação ou cruz. Em Isaías capítulo 9, verso 6, nós lemos o seguinte, lembrando que Isaías é um texto escrito cerca de 700 anos antes de Cristo, e diz assim o profeta: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Mais uma vez, um texto bíblico afirma a divindade de Jesus, você percebe? Se ele é chamado Deus Forte, Pai da Eternidade, Jesus é Senhor do tempo, do espaço, ele é o Criador. Esse texto aqui menciona o menino que nos nasceu. E de fato, lá nos evangelhos vemos realmente Jesus, o menino que nos foi dado, aquele cujo nome, um dos nomes, é Emanuel, que também quer dizer Deus conosco. Outro texto aqui de Isaías, muito bonito por sinal, é considerado uma profecia messiânica, Isaías capítulo 53, versos 4 a 7. Isaías 53, 4 a 7. O texto diz o seguinte: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a nossa iniquidade, a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Que texto maravilhoso! Aqui fala também da missão de Jesus, aquilo que ele fez por nós, ele levou sobre si nossos pecados. Também quero deixar aqui na descrição do vídeo um link para que você possa estudar um pouco mais esse assunto da salvação, do plano da redenção. É um tema muito interessante para se conhecer e para se experimentar também. Outro texto interessante encontramos em Miqueias capítulo 5, verso 2, lá no Antigo Testamento. Ali é dito que, não apenas é dito que Jesus é Deus, que já existia muito tempo antes de ter nascido na Terra, na verdade existiu sempre antes de nascer na Terra como ser humano, mas também é dito que ele nasceria em Belém, numa das pequenas cidades de Judá, como diz o texto. Ou seja, com séculos de antecedência, os profetas já tinham falado sobre a natureza de Jesus, sobre quem ele seria, o que ele faria, como morreria e exatamente onde ele nasceria. Falando sobre morte, na verdade, quando estudarmos Daniel capítulo 9, ainda chegaremos a esse tema, muito interessante, nós veremos que há uma profecia na Bíblia, uma tremenda profecia bíblica que mostra, inclusive,
quando Jesus morreria, exatamente a data da sua morte, prevista com cerca de 500 e poucos anos de antecipação. Tem muita coisa interessante aqui para nós vermos nessa série ainda. Mas veja, as profecias messiânicas, o cumprimento exato delas, nos dá a certeza de que todas as demais profecias, inclusive aquelas que se referem ao tempo do fim e ao tempo em que estamos vivendo, nós vamos estudar ainda esse assunto, as profecias do nosso tempo, as profecias messiânicas, o cumprimento delas, nos asseguram de que as profecias bíblicas são exatas, elas não encontram adiamento nem tardança, elas se cumprem no tempo e no espaço de maneira precisa e exata. Por quê? Porque somente Deus pode ver o futuro, somente Deus conhece todas as coisas e Ele as revelou na Bíblia. Amós capítulo 3, verso 7 diz isso, que o Senhor não fará nenhuma coisa sem revelar essas coisas aos seus servos, os profetas, e graças a Deus porque a Bíblia traz essas profecias. Você perceberá ao estudarmos Daniel, as profecias de Daniel, daqui a pouquinho vamos ver isso aqui na nossa série, como a Bíblia é precisa em detalhes que nos dão a certeza realmente de que o cumprimento de tudo isso vai acontecer exatamente como foi predito. Agora a pergunta final é a seguinte: quem é Jesus para você? Nós estudamos aqui a respeito da natureza dele, da missão dele, de por que ele morreu, de que ele é a figura central das profecias, de que a primeira profecia bíblica, lá em Gênesis 3, anuncia a vinda do Messias, do Salvador. Quem é Jesus para você? Eu faço aqui um convite para que você possa conhecer mais a fundo a pessoa de Jesus, não apenas por ler ou por saber de forma indireta, mas por experiência própria mesmo. Faça isso. Jesus, com certeza, está esperando por você, de braços abertos, para se revelar a você. Um grande abraço e que Deus abençoe a sua vida e também a sua família.